Hoje é 11 de janeiro de 2023. São quase 11 horas. O escriba tem acordado romântico, percebe-se. Porque no meio disso tudo, no intermeio dessa pandemia terrível, nessas perturbações todas que têm atingido as nossas famílias, o Paulo Sérgio vem pensando muito nas nossas mulheres, em todas elas, nas nossas filhas, nas nossas colegas de trabalho, nas promotoras de justiça, nas procuradoras da República também, nas procuradoras do Estado, em atividade ainda, antigas, sim, vetustas, mas ainda muito atuantes e influentes na nossa história. E o Leite Fernandes tem esta música, esta canção que acabou de tocar mal e mal. Aproveitou a pandemia para melhorar um pouco no dedilhamento, para lembrar, recordar e trazer à atualidade as nossas mulheres, todas elas, sem as quais, diga-se de passagem, nós não sobreviveríamos minimamente, e com as quais, a equilibrar esses nossos cérebros, muitas vezes cansados, nós temos a possibilidade de enfrentamento melhor nossas responsabilidades, sabendo que elas também hoje ocupam posições de destaque na condução política do nosso país. Então o Paulo Sérgio acordou, vem acordando, dizendo: a Dione e a Miceli das nossas vidas, a Miceli, esta figurinha romântica que é personagem do meu novo livro, que precisa, assim, falar um pouquinho sobre aquilo que vocês todas representam nas nossas vidas, até as nossas netas, sim, também, e por que não? E as nossas enteadas, que têm responsabilidade também pela criação daquelas criancinhas lindas que vêm por aí. E Paulo Sérgio hoje acordou sem pensar muito naquilo que iria dizer, porque o processo criativo precisa ser espontâneo e não preparado. Inclusive, uma ou outra tecla que é deformadamente pressionada e é consertada aos pouquinhos. E, curiosamente, a imagem que me veio à cabeça para início da crônica é, em princípio, desarticulada daquilo que eu comecei a dizer, porque isto, se diria, é uma faca. Não. Isto é um bisturi com um cabo de marfim e lâmina muito antiga. Este bisturi me foi ofertado, não a mim, foi ofertado à minha mãe Alice quando eu era criança.
e com ele havia sido retirado um abscesso pequeno, sem grande relevância, por um muito antigo cirurgião. Hoje, já ido para as nuvens celestiais, porque tinha uma alma tão boa que deve estar a observar aquilo que eu estou a dizer. E eu trouxe esse bisturi comigo nesses 87 menos 10, 77 anos. Há 77 anos, esta porção de aço inoxidável está comigo e em cima, sobre a minha mesa dia a dia, a me recordar de que aquele cirurgião que me extraiu aquela pequena mácula tinha, ao fazê-lo, já um pedaço muito grande de existência. Era um velho. Quase ancião? Não, um velho, porque as mãos ainda eram firmes. Eu senti isso aos 10 anos de idade. E hoje, ao sair de casa, eu trouxe esse bisturi comigo. Nesse processo de recortamento, revitalização e de enquadramento daquilo que significa o nosso raciocínio, eu estou aprendendo como funciona o pensamento. Na minha cabeça há uma espécie de vidraça ou espelho refletindo o meu passado. E é me dizer: Paulo Sérgio, você aos 87 anos já viu muito. E eu me lembrei hoje de que lá pelos idos de 64, 67, quando eu era moço, bem moço, e ainda misturado naquele golpe de Estado de 1964, 67 e 73, eu tive um episódio terrível em que fui a um morro, uma palafita lá na Praia de Santos, em que havia uma casa de madeirame velho. Dentro daquele barraco estava uma criatura algemada numa cama de ferro, aqueles arames ponteando a ausência do colchão. E naquelas algemas havia, assim, uma criatura que ia ser morta. Morta pelo regime. Assassinada pelo sistema. Estava presa. Torturada e nua. Eu fui lá. Era a função de um criminalista ideólogo, não de esquerda. Não. Ideólogo, quiçá, chamado por lá, àquela altura, de uma espécie de pequeno santo de aldeia, ou um sacristão da igreja da vizinhança. E negociei a vida daquele cidadão. E eu trouxe comigo lá para baixo. Ele viveu muito tempo também, e nós nos demos bem. Ele aprendeu que deveria proteger-se um pouco mais para não acontecer a ele outra vez aquilo que já o levara talvez até a proximidade maior do confronto com o cidadão maior.
que nós temos e que eu costumo chamar de o maioral. Então eu sou um sobrevivente aos 87 anos. O que nós estamos passando por aqui não chega perto daquilo que nós passamos por lá. Isso me recorda um papel feio que as Forças Armadas, que o Exército Brasileiro representou naquele tempo. Hoje precisando ser purgado e, quiçá, estando sendo purgado por um posicionamento mais adequado dos nossos generais no enfrentamento daquilo que vem acontecendo por aqui. E eu cheguei hoje pensando naquilo tudo e pensando nas mulheres que nós tínhamos naquele tempo e nas mulheres que nós temos hoje, que são firmes, são fortes, são intervenientes, sim, no nosso equilíbrio psíquico, que nos apontam as nossas fraquezas, que entendem, às vezes, aquilo que nós fazemos de ruim, mas que nos advertem de que as ruindades precisam ser purgadas. E nós temos nos comportado bem, nós todos, no enfrentamento desta crise que vem por aí. Eu estou a dizer isto aí porque anteontem, ou atrás de ontem, numa dessas noites, examinando o que acontecia pela televisão, vi aquela imagem plurima do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva vindo em direção ao Supremo Tribunal Federal, quem sabe, de um prédio augusto a outro prédio augusto, acompanhado por aquela gente toda, pelos 27 representantes dos Estados-membros, a lhes mostrar o que acontecera aos nossos prédios públicos e as estátuas forjadas por maiores entre os maiores escultores que o mundo tem, e telas maravilhosas. E Lula ali ao lado. Lula vinha do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, aqui. Uma multidão em volta, os seguranças. A mão direita de Luiz Inácio presa. À esquerda da esposa, conhecida por mim como simplesmente Janja, uma morena bonita, séria, vigorosa, sim, segurando firme a mão do presidente, que estava cansado, dava para se ver. A outra mão de Janja, ou o antebraço de Janja, estava enlaçado, segundo eu percebi, também no antebraço do ministro Lewandowski, que eu também não conheço. Eu vi o ministro, quiçá, uma vez na vida, quando ele ainda não o era e estava aqui nas proximidades desta cidade de São Paulo. E vinham todos agarrados uns nos outros. E ela
protegendo e protegida ao mesmo tempo. Pelo marido, o presidente da República, de um lado, e pelo Supremo Tribunal Federal do outro. Mas num recado muito aberto e prevalente de que nós estamos aqui sim. E eu estou sobranceira tomando conta. E o Paulo Sérgio vai obedecer a uma lição de oratória que dava quando era mais moço. Eu vou fazer de conta que não é comigo. Que não é comigo. Ela estava a tomar conta do seu homem. E nós dizemos, mas nós também tomamos conta de vocês. Sim. Mas nas grandes agruras da vida, vocês são as nossas salvadoras. Essa cena ficou muito fixada na minha memória. Eu, Paulo Sérgio, que entendo que o hino nacional brasileiro, o segundo hino nacional brasileiro, é aquele feito por Dolores Duran. A noite do meu bem, hoje eu quero a rosa mais linda que houver. E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. As nossas mulheres, todas elas, merecem sim uma rosa todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as madrugadas. E aquela moça que é a primeira dama, eu chamo a todas de moças, moça. Eu tenho uma poesia linda que começa assim: moça, hoje eu fui ao parque, porque todas vocês são moças, perenizadas ou não, por aqui, tomando conta de nós todos. E se a primeira dama me permite, porque não lhe lembro o nome, Janja, você está tomando conta do nosso presidente, que está cansado sim, dá para perceber, e saindo de uma pancadaria acontecida na própria vida, porque ficou aí quase 2 anos preso, ressuscitando para tomar conta dessa nação sofrida. Você tem e está a exercer com muita galhardia uma enorme responsabilidade, menina. Aquela de tomar conta dele. Porque a história de Luiz Inácio, você sabe melhor do que eu, uma história muito comprida, muito sofrida, muito valente. E ele não se desnorteia, não. Tem lá os seus segredos políticos, mas são dele, como todos nós. Temos os nossos. E carrega a confiança de grande parte do nosso povo. Ele precisa descansar um pouquinho também quando chegar a hora. E você há de ajudar o país a fazê-lo sossegar um pouquinho de vez em quando. Você é capaz disso, que eu sei, porque
A forma com que conduzia o seu marido segurando-lhe a mão e a forma com que se amparava no antebraço do ministro Lewandowski diz com muita proficiência que você conhece as coisas, sabe das coisas, sabe amparar, sabe discutir, sabe debater, sabe brigar. E apareceu na vida do nosso presidente numa hora absolutamente adequada. Então, eu vou terminar esta crônica da mesma forma como a comecei. E a iniciação dessa crônica foi a exibição deste bisturi encontrado quando eu era menino, com um rábula da medicina que já havia visto tudo, ou quase tudo. E este velho marinheiro já viu tudo também, ou quase tudo. E o que há para ser visto não é mais por mim, não, porque o tempo deste velho marinheiro, que já foi chamado de Sobral Pinto de Aldeia, um epíteto que me deixa muito honrado, porque Sobral Pinto foi meu amigo, não muito íntimo, mas nós nos dávamos muito bem no Conselho Federal da Ordem. Este Sobral Pinto de Aldeia confia também em você, minha cara. Em todas as mulheres que estão no poder, estão dividindo e comungando o potencial daqueles outros tantos que estão por aí a fazer força para que o nosso país se reequilibre. Essa música que eu toquei, Vale Mal, é exatamente em homenagem a vocês todas, porque é o segundo hino nacional que o país tem. E eu me vou com o meu velho bisturi. La nave va. O Brasil continua e vai melhorar. Se Deus e Nossa Senhora e as santas e todas as anjas que há por aí quiserem que eu seja. La nave va.